O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a disposição do presidente dos Estados Unidos em dialogar com o Brasil. Donald Trump afirmou que espera apenas uma ligação do presidente Lula para tratar do tarifaço formalizado pelo país. Sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Bom dia, professor, bem-vindo, hein? Bom dia, Alberto. Uma satisfação poder contribuir aqui com o debate na Jovem Pan. Professor, a gente teve essa fala do Trump numa pergunta feita por uma jornalista brasileira e ele respondeu ali de uma maneira informal, dizendo só ligar, estou aqui para conversar e etc. Mas claro que é necessário que os canais oficiais possam, de algum modo, alinhar essa conversa. Mas, de qualquer modo, o senhor entende que é uma abertura para que o Brasil procure ouvir o Donald Trump nesse momento? Isso, de alguma forma, a diplomacia tradicional foi estardalhaçada, ou seja, quebrada pela política do Donald Trump, que optou, sim, por uma diplomacia presidencial, que também existe dentro do direito internacional. O Brasil não faz isso muito diferente durante as gestões do governo Lula, que indica, orienta os subalternos, né, os membros da diplomacia formal, como conduzir os debates. Então, dessa forma, sem o sim do Donald Trump, qualquer encarregado de negócio ou ministro de Relações Exteriores não avançaria com as negociações. E diante o vencimento do prazo, que o Donald Trump não gostaria de continuar com a pecha lá nos Estados Unidos, de sempre reverter, que era de 1º de agosto, ele não tinha interesse de nenhuma negociação antes que saísse o decreto executivo que formalmente explicasse qual era a emergência específica da necessidade das tarifas do Brasil, que não aquela que era aplicada para os outros países, que era exclusivamente pelo déficit contínuo e reiterado do comércio com os americanos. Então, agora, já tendo a justificativa, já tendo a certeza, né, que as tarifas entrarão em vigor, e inclusive os setores americanos que mais poderiam ser prejudicados já foram isentados dessa tarifa, agora existe a abertura. Não sei, Nonato, se a conversa fluirá muito bem, já que o Brasil, dentre as suas 3 estratégias, a primeira, conversar com os diferentes setores, a segunda, identificar quem que seria o encarregado para a negociação de alto nível, e a primeira, separar o que não se negocia. E aí, isso o Donald Trump, nas diversas entrevistas que concedeu, acha que esse tema teria que estar dentro de negociação. Qual é o tema? A discussão da separação de poderes e a atuação do Poder Judiciário, algo que a nossa Constituição não empodera nem o Legislativo, nem o Executivo de fazer concessões em troca de alguma questão comercial. Agora, professor, eu acho que uma pergunta aqui que poderia ser feita é quem pega o telefone primeiro, né, nessa situação. Você pega Donald Trump, você pega Lula. Nesse caso, parece muito simples, né? Uma resolução muito simples. Lula pegar esse telefone, ligar para Donald Trump e falar, olha, vamos amenizar essas tarifas aqui para o Brasil, vamos resolver essa situação. Esse seria realmente o caminho certo para conseguir amenizar esse tarifaço aqui no Brasil? Paulo, é exatamente uma questão importante. Ambos têm que ter espaço na agenda, mas alguém tem que encaminhar esse pleiteio formal e não através das conversas indiretas, seja pela mídia social, né, a plataforma de cada um dos governos, seja a plataforma pessoal de cada um, ou seja, através da imprensa. Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva estão se comunicando, recebem notícia dos dois lados, dos interesses dos dois lados, mas não a comunicação direta, essa que realmente tem chance de surtir efeito, porque a velha história do telefone sem fio, né? Sem a conversa direta, a mensagem pode muito bem chegar enviesada, até porque você não tem a oportunidade de fazer, como vocês fazem aqui como jornalistas, a follow-up, né? A pergunta seguinte, para esclarecer alguns pontos que ficaram duvidosos. Professor Vladimir Feijó, eu pediria que o senhor permanecesse com a gente, porque a gente vai mudar de tema, já que um outro assunto nos preocupou muito essa semana. Isso porque uma antiga arma da Guerra Fria voltou ao centro das atenções nesta semana. Conhecida como mão morta, ela é parte de um sistema russo de resposta nuclear. Vamos entender com o Daniel Caniato.
A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia ganhou um novo capítulo. O presidente Donald Trump anunciou o posicionamento de submarinos nucleares próximos ao território russo. A declaração de Trump ocorreu após Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança da Rússia, ter mencionado em tom de ameaça o uso da arma mão morta. Classificada como uma arma apocalíptica, a ferramenta citada por Dmitry, a mão morta, é na verdade um sistema de mísseis nucleares com alto poder destrutivo, desenvolvido nos anos de 1970 durante a Guerra Fria, como explica o professor doutor pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Marco Túlio Delgobo Freitas. A mão morta, ela surge na década de 70, tá? A década de 70 foi uma década em que tanto União Soviética quanto Estados Unidos estavam, de certa forma, no horizonte de um tratado de limitação de armas nucleares. O que isso quer dizer? Que durante a década de 60, os Estados Unidos e a União Soviética ficaram pensando o que seria dos seus arsenais após uma terceira retaliação de uma onda nuclear. Ou seja, temos a primeira, em que as ogivas são lançadas, temos a segunda, que são respondidas, e se a Terra sobreviver por um acaso, temos a terceira. A ferramenta tem sensores localizados junto a centros de comando soviéticos. E se um ataque nuclear for detectado, o sistema pode iniciar o lançamento de mísseis nucleares especialmente equipados. Quando lançados, os mísseis transmitem uma espécie de código para outros lançadores de mísseis balísticos, que estão espalhados pelo país. Depois desse envio, o sistema sai em busca de confirmações de autoridades russas. Primeiro do presidente, depois da chamada maleta nuclear e em seguida de outras bases militares. Caso não encontre resposta, a própria ferramenta autoriza o lançamento dos mísseis. Todo o sistema pode funcionar sem qualquer decisão humana direta, por isso recebeu o apelido de mão morta. De acordo com informações de inteligência divulgadas pelos Estados Unidos em 2017, a ferramenta continua ativa e acredita-se que o governo russo tenha a aprimorado ao longo dos anos. Seguimos no tema aqui com o professor Vladimir Feijó. Professor, o Canhato explicou bem aí a questão do nome mão morta, né? Ela pode disparar automaticamente caso todos os comandantes que possam decidir estejam mortos, daí esse apelido. Isso foi uma fala do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, que já foi inclusive presidente tampão num período em que o Putin não foi presidente, ou seja, ele não tem função executiva. E isso chamou a atenção porque daí a gente citou, os Estados Unidos estão movimentando seus submarinos nucleares nessa região. Lembrando que eles são movidos à energia nuclear e podem ou não conter ogivas nucleares. É um momento de perigo ou o senhor entende que é uma resposta protocolar do Donald Trump para essa fala do Medvedev? Realmente o risco de um grande conflito escalonado vem crescendo muito, Nonato, por questões das chamadas guerras de procuração ao redor do mundo. Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, eventualmente até a China, a gente já começa a falar, estão envolvidos. Isso significa que o xadrez geopolítico está em ação e as potências acabam se bicando. A fala do Medvedev, da perspectiva dele, vem em resposta ao que houve de manifestação na semana passada de líderes da OTAN, líderes da União Europeia, que vem na sequência de falas do Donald Trump há 20 dias, das chamadas sanções secundárias para eliminar a capacidade de países seguirem comprando da Rússia e, com isso, financiar toda a economia que sustenta o armamento. E uma das falas da OTAN é a possibilidade de uma guerra que atacaria o território russo de Kaliningrado, eliminando, esse controle em apenas um dia. Uma outra fala, a adoção de política equivalente ao que foi feito por Israel no Irã, aquela decapitação e eliminação de lideranças. E aí o Medvedev disse isso: se Kaliningrado for atacado, a nossa resposta será nuclear. E se vocês tentarem impedir que a gente use a nossa ferramenta nuclear, nós temos esse sistema em funcionamento. E aí o Donald Trump faz o pau
power play, né? Já que estamos em perigo de guerra nuclear, já estamos discutindo isso, vamos colocar as nossas mais avançadas, mais perto ainda do seu território. A tríade poder aéreo, poder terrestre, poder marítimo de lançamento de mísseis dos Estados Unidos, a parte mais forte é exatamente os submarinos, a parte naval, que eles conseguem, né, por estarem escondidos debaixo do oceano e terem ali toda uma fuga de radares, atacar o inimigo de surpresa. Mas se eles estão mais próximos ao território, né, aparecerem mais próximo do território, fica sem capacidade, ou diminui muito a capacidade de resposta. Então é uma demonstração de força de ambos os lados. Quem acompanha isso sabe da existência dessas armas, mas agora a atenção está do lado político, né? Preciso continuar acompanhando se esses discursos realmente indicam que existe uma pretensão americana de fazer frente, né? De frear a Rússia, algo que é um quê de surpresa, já que o Donald Trump, durante o primeiro mandato e durante a campanha eleitoral, disse que gostaria de se aproximar da Rússia, mas nos últimos meses vem dizendo que já não confia no Vladimir Putin. Aí é outra guerra, né? Um outro problema, né? Já estamos com problemas demais aí no cenário internacional, né, professor? Agora um ponto, a forma como a Rússia utiliza, né? Fala que pode utilizar essa arma aí conhecida como mão morta, assim como o Nonato explicou muito bem aqui pra gente agora, seria uma forma de provocação também, não uma forma de que eles poderiam utilizar em si realmente essa arma? E caso utilizassem, como que eles utilizariam sem provocar uma guerra nuclear em larga escala ali? Somente não teria como. Não teria como. Eu acho que a primeira arma nuclear, sem o telefone vermelho para garantir que ela realmente não é um ataque, ela leva o efeito em cascata. E o que essa fala do Medvedev diz é que se chegarmos a esse momento, todos morreremos. Porque, como foi bem explicado anteriormente, você tem saravadas, né? Rodadas de lançamentos de mísseis. E a quantidade de mísseis apontados para um país por outro, e todos esses já com combustíveis, são suficientes de levantar uma poeira radioativa, mas que também fecha toda a radiação do Sol no planeta Terra por mais de um ano, levando à morte de muitas espécies e gerando todo um efeito cascata que mesmo aqueles países que não sofreram a queda de bombas no seu território, ou então o efeito da chuva ácida, né, a chuva poluidora, também acabariam afetadas pela simples impossibilidade de sustentar a vida. É isso, ou seja, melhor a gente nem contar com essa possibilidade, nem pensar nisso. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Um bom domingo aí para o senhor. Como sempre, prazer, abraço, bom trabalho.